Gente, ó, vamos chamar aqui o doutor Alberto Rolo, que é especialista em direito eleitoral, para entender agora, doutor, olha ele ali. Uma honra, viu, falar com você de novo. Fazia tempo que a gente não conversava. Seja muito bem-vindo. E já vamos então falar o que pode acontecer a partir, claro, o julgamento não foi encerrado ainda, mas se de fato, né, formar essa maioria para tornar o Bolsonaro inelegível, o que acontece a partir daí? Cabe recurso? Já tem até um bastidor aí, uma informação de que os parlamentares podem aprovar uma anistia para perdoar, digamos assim, o ex-presidente Bolsonaro e ele poder se candidatar. Vale isso? Boa noite, seja bem-vindo. Olá, Marcela, boa noite. É um prazer falar com você também novamente. A gente já conversa faz bastante tempo sobre essas lides eleitorais, não é? Então a gente está se encontrando novamente. Eu cumprimento também o Paulo Cruz e o Francisco Fonseca. Fizeram uma análise mais sobre a ótica, né, da ciência política, né, dos acontecimentos políticos. Eu quero fazer uma análise mais jurídica, né? E aí eu respondo a sua pergunta. Tem aí uma ideia de um deputado apresentar um projeto, talvez tenha sido protocolado hoje, de anistia. Se a gente olhar na Constituição, está lá no artigo 48 da Constituição, que é competência do Congresso Nacional legislar sobre anistia. Então, em princípio, ele pode fazer alguma coisa que a Constituição permite, mas tem que ter aprovação na Câmara. Ele é deputado, começa na Câmara. Aprovação na Câmara, depois aprovação no Senado e tem que ter a sanção do presidente da República. Então, precisa ver se o Lula vai sancionar um projeto que fale de anistia nesses termos. Não estava nem definido se é a partir da eleição de 2014, 2016, 2018, mas o objetivo é, de alguma maneira, proteger ou salvar o Bolsonaro. E aí, se uma lei nesse sentido, se um projeto nesse sentido for aprovado e transformar a lei, depois da aprovação no Congresso e sanção do presidente, eu não tenho dúvidas que o STF vai ser provocado juridicamente e vai considerar essa lei inconstitucional. E por que eu falo isso? Porque é o Bolsonaro? Porque eles querem se vingar do Bolsonaro? Não. Existem pelo menos dois precedentes. No governo Dilma, quando a Dilma queria nomear o próprio Lula ministro, aquele caso do Bessias, né, Marcelo? E aí o STF entendeu que aquela nomeação era indevida porque havia um desvio de finalidade. Queria nomear o Lula ministro naquela época para ele ter foro privilegiado, portanto é desvio de finalidade. E depois, mais recentemente, também o próprio Bolsonaro, quando era presidente, quis fazer lá a graça, o indulto para o Daniel Silveira. E aí o STF entendeu, é competência do presidente sim fazer indulto, está lá na mesma Constituição, mas também tem desvio de finalidade. Você está querendo dar um indulto para o Daniel Silveira para livrar ele de uma condenação. Então, tirou a punição, né, a prisão, a sanção de prisão naquele momento, mas manteve a inelegibilidade, tanto que ele quis ser candidato no Rio de Janeiro, se eu não me engano, a senador, e o STF considerou que aquele perdão era indevido. Então, não tenha dúvida, se isso acontecer agora, Marcela, o STF vai ser chamado, provocado juridicamente, e vai dizer que essa lei é inconstitucional. Agora, Rolo, o que pode acontecer depois desse julgamento, caso os ministros, a maioria, torne ele, vote para condenar ele e tornar ele inelegível? Muitas perguntas aí importantes, muitas respostas também importantes para os nossos amigos aí internautas. Essa inelegibilidade, se alcançar a maioria, né, tá 3-1, se alcançar a maioria, amanhã a gente vai ver, ela é aplicada imediatamente, é a primeira coisa importante. Eu já ouvi gente falar, não, mas aí vai recorrer para o STF depois do trânsito julgado? Não. Vamos lembrar que a lei da ficha limpa diz que a decisão ela vai ser aplicada a partir da decisão do órgão colegiado. Então, nós estamos assistindo o julgamento de órgão colegiado. E o próprio acórdão do ministro, o próprio voto do ministro Benedito Gonçalves diz, comunique-se imediatamente ao TRE do Rio de Janeiro, que eu acho onde é o domicílio eleitoral do Bolsonaro. Então, imediatamente, independentemente de ter recurso. Tem recurso? 2. Embargos de declaração no TSE e recurso extraordinário no STF. Mas a inelegibilidade já é sentida e aplicada desde já. Por quanto tempo? 8 anos. A partir da eleição de 2022, 22 mais 8 vai dar 2030. Outra coisa importante desse conjunto de processos, Marcela, são 16 no total. Esse é só o primeiro, haverá mais 15. As penas não são somadas, são 8 anos de inelegibilidade em cada um, naqueles em que essa
essa sanção, essa pena é pedida e elas não são somadas. Não é que nem no crime, que é 3 anos por um crime, 5 anos por outro crime, você soma, deu 8. Mais 5 anos de outro crime, você soma, deu 13. Não. São 8 anos em cada processo e todos eles contam a partir de 2022. Então, ele pode ser condenado em 2, em 4, em 5, nos 16, a gente não sabe, mas sempre serão 8 anos a partir de 2022. Perfeito. Aqui comigo, então, Francisco Fonseca e também Paulo Cruz. Se vocês quiserem participar e fazer alguma pergunta para o Rolo. Por favor. Bom, é um prazer estar aqui com o Alberto Rolo. Queria te perguntar uma seguinte questão, do ponto de vista jurídico. Como falamos há pouco, Bolsonaro cometeu muitos crimes eleitorais. Vou ficar só nesse âmbito. Cometeu de outras naturezas também, mas só no âmbito eleitoral. Por que somente esse fato, este evento, né, da convocação de embaixadores para desacreditar o sistema eleitoral? Por que não outros eventos que tiveram, né, igualmente repercussão importante? Este foi um evento, né, mas houve muitos outros, desde declaração à imprensa, né, a participação de programas de televisão, enfim, comentários mais distintos, enfim, entre outros, né? A minha questão era essa: por que juridicamente este é um único fato e não o conjunto dos 4 anos, né, em que ele, na verdade, desacreditou profundamente o sistema eleitoral brasileiro? Então, Francisco, é importante a sua pergunta. Existem mais 15 processos. Nesses outros 15 processos, outros fatos também são investigados e estão sendo examinados à luz do direito, né? Neste, a acusação é do abuso do poder político e do abuso dos meios de comunicação social na reunião dos embaixadores. Então, neste processo é este fato. Nos outros existem outros fatos. Eu não sei se vai abarcar aí os 4 anos de gestão e tudo aquilo que foi feito. Como você lembrou, o Bolsonaro fez muita coisa. Eu não sei se tudo isso foi objeto de processo, mas além deste, há outros 15 processos que investigam outros fatos. Eu me lembro, por exemplo, Francisco, o ano passado, usar dinheiro público para conceder benefícios com finalidade eleitoral, não é? Aumentar a Bolsa Família, criar o Vale Táxi, o Vale Gás, o Vale não sei o quê. São pessoas que precisam da ajuda do governo, do Estado, sem dúvida nenhuma, pandemia, problema de desemprego, problema de fome, mas o governo ou o presidente não pode usar dinheiro público dando esses benefícios com finalidade eleitoral. Esse é um dos processos que está sendo investigado lá. Mas qualquer um réu, não é só o Bolsonaro, qualquer um réu nesses processos. E aí vamos alargar o exemplo. Qualquer um de nós que está aqui, você, a Marcela, o Paulo e eu, quando a gente é réu num processo, é representado, a gente tem que se defender de um fato determinado, não um conjunto de uma obra, né? Um fato determinado. Então, nesse processo é este fato, nos outros processos serão outros fatos. Perfeito. Uma pergunta só para eu confirmar. Esse número de... os anos que ele pode ficar inelegível, esses 8 anos, isso pode ser somados e aí ele ficar mais tempo inelegível ou vai ser 8 anos e pronto, acabou? Eu queria muito que ele ficasse bastante tempo assim inelegível, mas bastante mesmo. Assim. Perfeito. Então, vamos lá, Paulo. Na verdade, a gente falou isso agora há pouco, né? Na esfera eleitoral, você não soma as penas, não soma. Então, você não vai fazer... Vamos imaginar que ele seja condenado em 16 processos. Você não vai multiplicar 16 por 8. Cada um deles, a pena é de 8 anos e sempre vai ser contada a partir de 2022. Então, se ele for condenado nos 16, em 1, em 5, em 10... a pena vai ser a mesma de 8 anos, que vai terminar em 2030. Para efeito de uma pena mais longa, mais extensa, seriam outros processos criminais, e eles existem, o Francisco lembrou, ele é acusado de alguns crimes também, ou eventual ação de improbidade. Conversei com outros amigos jornalistas da Marcela, por exemplo, hoje, e falei, olha, usar o Palácio da Alvorada, que é prédio público, é bem público, usar os funcionários, usar os equipamentos, o projetor de slide, data show, sei lá o que foi,
tudo aquilo é usar dinheiro público em benefício próprio, não é uma reunião para falar do Brasil, para dizer que o Brasil está inserido no contexto internacional, é para isso que você chama embaixadores, né? Mas não foi isso que ele falou na reunião. Então, usar bens públicos para vantagem pessoal, vantagem eleitoral, como os ministros já decidiram, 3 já decidiram assim, também caracteriza, na minha visão, improbidade administrativa. Então, tem que ter uma ação de improbidade administrativa, onde ele pode ter, aí sim, suspensão de direitos políticos. Depois, se a Marcela perguntar, a gente fala. Tem gente dizendo, o Bolsonaro vai ser condenado à suspensão de direitos políticos. Não, nesse processo é inelegibilidade. Suspensão de direitos políticos seria na ação de improbidade. E aí, depois que ele for condenado a essa suspensão, que pode ser 5 anos, por exemplo, aí ele fica mais 8 anos inelegível, Paulo. Então, aí, 5 mais 8 dá 13. Aí, nesse caso, você soma as peças. Agora, doutor, em relação à minuta do golpe, né, utilizada nessa ação, que foi incluída depois, ela pode ser contestada? Com certeza, e esse eu acho que é o ponto principal que a defesa, o argumento principal que a defesa tem usado. Então, tanto que o voto do ministro relator Benedito foi bastante extenso, longo neste ponto. Por que ele admitiu a minuta? Ele lembrou que ele decidiu monocraticamente, mas depois essa decisão foi referendada em plenário, portanto foi uma decisão do TSE, não é só de um ministro, e ele justificou por que ele entende a utilização dessa minuta. Mas a minuta não deveria ser, são eles que decidem, né, os 7 ministros, mas a minuta não deveria ser a base principal, o ponto principal da prova para a condenação. Porque se for o ponto principal, Marcela, aí a defesa tem, porque a defesa está questionando isso desde o início, a defesa tem um argumento sólido, um argumento forte para querer o provimento do recurso, né, querer anular a cassação lá no STF. E aí o discurso está pronto, foi o que o advogado Tarcísio falou na sustentação oral. Usar a minuta como prova é inconstitucional, é ilegal, porque a prova é nova, ela veio em janeiro. Os fatos que estão sendo julgados foram em julho de 22. Esse documento é janeiro de 23, é um documento apócrifo, não tem nem digital de ninguém, tem digital do advogado que estava presente lá. Então, como é que você diz que o Bolsonaro é responsável se não tem nenhuma vinculação do documento com ele? Aí eu lembro que o Francisco falou, aí sim, o TSE está admitindo, até agora por 3 votos, o uso desse documento dentro de um contexto. Então, aí vale o raciocínio do Francisco. Desde 2019, quando ele assumiu, ele fala mal da justiça, fala mal dos ministros, fala mal da urna eletrônica, aí, e dizendo, inclusive, olha, eu só vou aceitar o resultado da eleição se for uma eleição justa. Aí você junta todos esses discursos, chega em 22 de julho com o mesmo discurso, chega na minuta do golpe em janeiro e chega no 8 de janeiro, aí você faz um conjunto da obra para dizer, olha, desde o início ele queria ganhar a eleição a qualquer custo, a qualquer preço, mesmo que fosse necessário dar o golpe. Então, por isso, ele tem que ser condenado, aí sim, não pelo conjunto da obra, mas ser condenado pelo abuso do poder político e pelo abuso do meio de comunicação social, lá no dia 18 de julho, se eu não me engano, foi o dia da reunião. Agora, doutor Rolo, bom, qual que é a chance, né? A defesa pode contestar esse aspecto no Supremo. Tem uma chance real mesmo disso valer como um argumento para a defesa e reverter esse resultado? Existem outros argumentos de defesa. Um deles é julho não era período eleitoral, é um argumento e é verdade. Outro argumento é não houve pedido de voto, e é verdade, a gente vê os vídeos da reunião e em nenhum momento o Bolsonaro fala vote em mim, até porque embaixador estrangeiro normalmente não vai votar no Brasil, não é? Então não adianta pedir voto lá. Então existem outros argumentos de defesa, mas este eu acho que é o principal, Marcela, e aí respondendo objetivamente, vamos imaginar, você sai do TSE, são 7 ministros, e leva o processo para o STF, onde serão 11, né? Hoje são 10, mas o 11º vai tomar posse em agosto, o Zanin. E aí os 11 vão julgar de novo. Vamos imaginar que eles entendam que essa minuta realmente não deveria ter sido utilizada. A maioria, só para lembrar, 3 ministros do TSE são do STF, então a gente já vai saber os votos deles, amanhã inclusive, né? Do Carmen Lúcia, do Cássio Nunes Marques e do Alexandre Moraes. A gente vai ficar sabendo provavelmente amanhã. Então a gente já sabe como eles vão votar no STF.
mas ainda existem 8 votos que a gente não sabe como seriam. Por isso é que essa minuta não pode ser o ponto principal da fundamentação para a condenação. Ela pode ser um elemento. Alguém disse, e eu concordo, é que é uma grande novela, né? Como lembrou Francisco, muitas coisas aconteceram, uma novela com vários capítulos, ou 4 anos de capítulo. A reunião foi um capítulo, então ele vai ser julgado por este capítulo, né? Com base neste capítulo também, que é o uso da minuta, mas na reunião. Então, vamos ver, amanhã a gente vai saber o que vai acontecer, mas este fundamento é importante como para usar lá no recurso no STF. Agora, doutor Rollo, o próprio Bolsonaro tem falado muito dessa questão da minuta do golpe, comparando com o caso que aconteceu no julgamento da chapa Dilma Temer, e que lá também, lá não pôde usar uma prova que foi incluída depois. Então, explica pra gente qual que é a diferença desses dois casos. É muito fácil, Marcela. Então, vamos lá. No caso de Dilma Temer, que ele insiste, mudou a jurisprudência só porque é o Bolsonaro. Está incorreta essa análise. Lá atrás, no caso de Dilma Temer, o documento novo trazia um fato novo. A acusação lá também era de abuso do poder político, lá também tinha abuso do poder econômico, que aqui não tem, e aí veio o documento relativo à Lava Jato. Então era um documento novo que falava da Lava Jato, que aconteceu depois da eleição daquele ano, não é? Então era um documento novo sobre um fato novo. Por isso o TSE decidiu, e mesmo assim foi 4-3, é bom lembrar, foram 4 votos pelo não uso dessa prova nova e 3 que concordavam, né? Então também foi meio dividido 4-3. Agora, nesse caso, a minuta é um documento novo, porque veio em janeiro, em outubro ele não existia no processo, mas disse o relator que ele diz respeito a todo esse discurso do Bolsonaro pelo golpismo, e o relator usa essa palavra golpismo. Então a minuta é um capítulo do golpismo, portanto ela pode ser usada, porque eu não estou mudando o fato, eu não estou trazendo fato novo. Lá na reunião ele não falou expressamente de golpismo, mas o discurso era o mesmo, que começou lá em 2019, quando ele tomou posse. Então era um discurso de golpismo que é corroborado pela minuta, portanto é um documento novo, mas os fatos não são novos. Então é diferente da situação da chapa Dilma Temer. Agora ele fala de jurisprudência, né? Eu vi uma entrevista do Bolsonaro hoje, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. Eu não sei se ele estava saindo de Brasília ou já estava no Rio de Janeiro. Ele fala, não, a jurisprudência está mudando por minha causa. Mas a jurisprudência, um precedente do TSE que foi mencionado hoje várias vezes, Marcela, fala do deputado Francisquini do Paraná. O deputado Francisquini do Paraná foi cassado por abuso dos meios de comunicação social, porque ele fez lives no dia da eleição falando inverdades e fake news sobre a urna eletrônica, sobre o sistema eleitoral. E ele foi cassado. Então, essa jurisprudência não interessa que aplique. E aquela outra jurisprudência que ele está interpretando errado, ele quer que aplique. Então, é engraçado, né? Agora, ele tem o direito, ele é o réu, ele tem o direito de se defender, de falar o que ele quiser, fazer análise política. Mas, juridicamente, quem decide são os 7 ministros. Com certeza. Doutor, muito bom falar com você. Alberto Rollo, advogado especialista em direito eleitoral. É bom a gente explicar também, né, como que isso funciona didaticamente também, para que as pessoas entendam melhor esse caso. Muito obrigada, até uma próxima, viu, doutor? Espero você em breve, hein? Vamos combinar sim, Marcelo. Eu agradeço mais uma vez o convite. Boa noite.